vocês que estão aí com material, com apostilha, hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da homilética. E tudo que nós vamos falar nessa aula, tudo tem a ver com a palavra de Deus, tanto com a palavra como o pregador. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o conteúdo da homilética. Eu quero ler aqui esse ponto, que diz o seguinte: com a palavra de Deus é nos dado o conteúdo da pregação. Pregamos esta palavra, e não meras palavras humanas, na comunicação da palavra de Deus. Lembramos-nos de que a nossa pregação deve consistir nessa mesma palavra. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, observe, pessoal, com a palavra de Deus é nos dado o conteúdo da pregação. Então, a natureza, o conteúdo da homilética vai nos ensinar que com a palavra de Deus nós temos todas as ferramentas para transmitir a palavra de Deus. Em 1 de Pedro 4:11 diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Em algumas traduções diz: fale de acordo com a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus é nos dado o conteúdo da pregação. E o que é que isso significa? Significa que o pregador, ele tem todas as ferramentas para transmitir a palavra de Deus. E o pregador, ele é o portador das verdades divinas. Então nós precisamos entender que por meio da palavra nós temos o conteúdo para a nossa pregação. Então tudo, quando nós iniciamos a palavra de Deus, ou seja, a pregação, você está transmitindo ali a palavra de Deus. E nós podemos ver aqui que diz: esse falar não é o nosso falar, sendo antes um dom de Deus, ou charisma. No poder de Deus, nosso falar torna-se o falar de Deus. Então, o nosso falar, quando nós transmitimos a palavra de Deus, quando você está na direção de Deus, quando você está na unção de Deus, quando você interpreta a palavra de Deus como ela é, você está falando em nome de Deus. Porque a palavra que nós transmitimos por meio da Bíblia não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus. E isso nós podemos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crestes. Então Paulo vai nos ensinar aqui que os tessalonicenses, a palavra que eles tinham recebido e ouvido era o quê? Era a palavra de Deus. Então nós precisamos ter esta consciência que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos transmitindo o falar de Deus aos homens. Correto? Então, a palavra de Deus não é qualquer palavra. Eu sempre costumo dizer para algumas pessoas, para alguns obreiros, que quando nós pregamos a palavra, nós precisamos confiar na palavra. Porque às vezes nós queremos pregar e ver logo o fogo descer do céu. Mas o fogo está queimando o coração dos ouvintes. Quando a palavra é transmitida com sinceridade. Quando a palavra ela vem da parte de Deus. Quando o pregador, na direção do Espírito Santo ali, está levando a palavra com sinceridade. Então nós precisamos confiar simplesmente no poder da ação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus. E diz mais: esse falar não é o nosso falar, sendo antes um dom de Deus, um charisma. No poder de Deus, nosso falar torna-se o falar de Deus. Então, o pregador, ele tem que ter essa consciência que quando ele está portando a palavra não é dele, a palavra é de Deus. E a palavra, ela tem poder, nós precisamos confiar simplesmente no que a palavra é.
Entendeu? E diz mais, em 1 Coríntios, do seu capítulo 2, do seu verso 4, nós vemos assim, Paulo falando, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha, Paulo, ele tinha consciência que a palavra que ele pregava era a palavra de Deus. Quando Paulo chega ali para os coríntios ali envolvidos com a filosofia, Paulo ali mostra que a pregação que ele fez ali na igreja de Corinto não foi meras palavras, mas foi palavras em demonstração de poder do Espírito Santo. Vocês lembram que no estudo anterior eu falei sobre de não dar capim seco para as ovelhas. E hoje se dá muito capim seco e óculos verde para que as ovelhas pensem que o capim é verde. Entender que o conteúdo da homilética é a palavra de Deus, é o falar de Deus. E nós não precisamos estar inventando nada, estar tentando adicionar coisas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 1, do seu verso 16, lá em Romanos, que ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? Tanto do grego, dos judeus, como dos gregos. Então, nós precisamos confiar, irmãos, na palavra. É pagar o preço. O pregador, ele tem que jejuar, ele tem que orar, ele tem que se consagrar. Porque quando nós estudamos no cristianismo contemporâneo, nós vemos que muitos irmãos foram levantados por Deus, homens que oravam, homens que se entregavam a Deus mesmo, para entregar uma palavra viva, uma palavra bíblica, ou seja, o conteúdo da palavra de Deus. Nós podemos ver também aqui em 2 Coríntios, do seu capítulo 5, do seu verso 20, diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja, o pregador, ele é o embaixador de Cristo. Nós somos ministros do Evangelho. E precisamos ter essa clareza, que o que nós portamos é a palavra de Deus. Né? Quando você vai pregar o Evangelho, quando você vai levar o Evangelho para outras pessoas ali, você é o quê? Você é embaixador de Deus. Você vai como um diplomata do reino de Deus. Representar o reino de Deus. E hoje, pessoal, sinceramente, hoje nós vemos muito abuso na palavra de Deus. Nós vemos que as pessoas hoje não estão valorizando a palavra de Deus. Você chega em cultos, você não vê mais uma ministração bíblica com a palavra, às vezes é só exaltação de homem. E nós que pregamos a palavra, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, quando você sobe ali na plataforma, as pessoas não estão interessadas em ver você e de escutar os seus dilemas. Eles querem ouvir a palavra de Deus. E o pregador tem que ter conteúdo. E uma coisa que eu aprendo aqui com Paulo, quando ele diz que pregou a palavra com poder, com demonstração do Espírito Santo, nós precisamos aprender isso aqui também, pessoal. De não só pregar uma palavra seca, sem unção. A palavra, ela não basta ter só conteúdo, ela tem que ter unção. Tanto a unção como o conteúdo da palavra andam juntos. E nós não podemos esquecer disso. E quando nós vemos aqui, quando Paulo diz em 2 Coríntios 5, 20, ele diz só que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós que pregamos a palavra, precisamos entender que a palavra é para salvação, para resgatar vidas.
E assim, pessoal, nós não podemos de maneira nenhuma estar buscando, ou seja, tentando adicionar coisas que não são bíblicas na palavra de Deus. Quando eu digo não são bíblicas, eu estou dizendo assim que o pregador ele não pode fugir. Eu costumo falar para alguns pregadores que o pregador ele tem que ter palavra. Quando ele tiver uma oportunidade de ministrar em uma igreja, numa festividade, ou falar para as pessoas, ele tem que ter palavra. Tem pessoas que são pobres de palavra. Por quê? Porque não busca subsídio na palavra de Deus. Não estuda a palavra de Deus. Não é a questão de você buscar encher sua cabeça de informação da palavra de Deus. Tudo bem, é bíblico. Mas nós precisamos, desde já, buscar a palavra e ter conteúdo da palavra. Porque às vezes tem pessoas que pregam a palavra, mas você não vê conteúdo na palavra. É palavra rasa. E a palavra tem que ser acompanhada com unção. Entendeu? O pregador, ele tem que estar no altar do Espírito Santo. Eu fico vendo alguns vídeos lá no Instagram. Rapaz, você vê que é a falta de palavra. Pessoal, aonde não tem palavra, o povo se torna um povo ignorante. Acredita em tudo. Entendeu? Engole qualquer coisa. Isso não pode acontecer com a gente. Entendeu? E é por isso que eu quero que você aprenda isso. Quando você for ministrar na sua igreja, estude a palavra. Se prepare. Leia o texto quantas vezes for necessário. Mas não deixe de ministrar a palavra, porque a palavra, nós temos, né, o conteúdo da palavra, nós temos aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Entendeu? Tudo que você desejar está aqui nesse livro. E por que não trazer uma palavra genuína? Nós vemos também, né, a palavra de Deus vai nos dizer, o próprio Paulo, falando lá em Efésios 1, do seu verso 13, ele diz assim: nele, pois, viram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui em Efésios 1, 13. Que nele, pois, ouviram a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Nós precisamos levar a palavra da verdade e o evangelho da salvação, para que não venha acontecer o que vem acontecendo. Hoje eu tenho assistido algumas pregações e eu tenho observado, pessoal, uma pobreza de Bíblia. Uma pobreza de conteúdo e o pessoal recebendo aquilo ali. Por quê? Porque não conhece a palavra. E eu digo uma coisa para vocês estão fazendo esse curso. Não estou aqui incentivando ninguém a se rebeliar a sua liderança, nada disso. Mas eu digo uma coisa para vocês não vão estar mais engolindo esse tipo de pregação não, pessoal. Sério, vou dizer para vocês. Vocês não vão estar engolindo esse tipo de pregação. Vocês vão ver o que é realmente uma palavra bíblica com conteúdo ou fantasia. E tem muitos pregadores sensacionalistas que sabe que mexe com a emoção do povo e por saber mexer na mente do povo, eles dão qualquer coisa. Então o pregador, ele tem que entender que a palavra, ela tem o conteúdo necessário. Para finalizar, concluímos, pois, que o conteúdo da homilética evangelística é a palavra de Deus. Você não pode esquecer disso. Que o conteúdo da homilética é o quê? A palavra de Deus. Você pode estudar esses pontos, essas teorias da homilética. Você pode aprender como fazer um sermão, a estrutura de um sermão. Mas eu digo uma coisa para vocês. Se não for bíblico, nada vai adiantar. Se não tiver em harmonia com a palavra, nada vai adiantar. Você pode elaborar o melhor discurso da sua vida. Mas se não tiver Bíblia, o povo não é edificado. O povo pode chorar, pode se emocionar, mas é simplesmente coisas vazias. Porque quem ministra a palavra tem que estar na unção, para que a unção venha penetrar no espírito e na alma do ouvinte. Porque quando a palavra ela não é
dirigida pela unção, ela só vai tocar nisso aqui, ó. Só mexer na emoção das pessoas. Mas a palavra, ela é poderosa. Nós concluímos que o conteúdo da homilética evangelística é a palavra de Deus. Você não pode se apartar dessa palavra. E diz assim, é a responsabilidade dos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, que anunciam todo o desígnio de Deus, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha que maravilha aqui. Então isso aqui está dizendo que é responsabilidade dos ministros de Cristo e dispenseiro. Dispenseiro é o quê? Dispenseiro era aquele que guardava a dispensa da cozinha. Quando Paulo usa a expressão dispenseiro, aqui em 1 Coríntios, do seu 4 e do seu verso 1, é porque naquela época, quando fala dispenseiro, era aqueles que tomavam conta da cozinha, que guardava a dispensa. Então, nós que pregamos a palavra, nós precisamos ser aqueles que guardam a dispensa, que prepara o alimento para servir, né? Para servir as pessoas. E nós temos uma grande dispensa, que é a palavra de Deus. Entendeu? Porque nós somos os mordomos de Cristo. E o mordomo, ele toma conta da casa. Entendeu? E que casa é essa? A casa é os filhos de Deus. Porque nós somos essa casa. E nós que pregamos, nós precisamos ser aqueles que estão ali recebendo de Deus a mensagem de Deus, os bons dispenseiros. Para quê? Para transmitir todo o conselho de Deus. Como Paulo diz aqui, ó, lá em Atos 20, do versículo 22, Paulo diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Gente, nós precisamos de pessoas que anunciem todo o conselho de Deus. É isso que nós precisamos, pessoal. É meditar dia e noite, como diz na palavra, possamos anunciar todos os desígnios de Deus. Eu vejo isso em Paulo. Você vê que Paulo, meu amigo, Paulo, o homem tinha conteúdo de todo tipo que você pensasse, meu irmão. Entendeu? O homem era cheio de Cristo. O homem tinha palavra. Lá em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 20, lá do seu verso 17, se eu não me engano, que Paulo chama os presbíteros lá de Mileto para Efésio. E vemos ali que Paulo ali, ele começa a falar para aquelas lideranças que ele nunca deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. O pregador, ele tem que ser completo. O pregador tem que ser alguém que tenha conhecimento na palavra de Deus. É triste quando nós vemos pessoas muitos anos na igreja e não tem domínio na palavra de Deus. Como diz a palavra lá em Timóteo, quando Paulo diz, apresenta a ti como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que ser uma pessoa intelectual, sabendo de tudo, mas você precisa ter conteúdo da palavra. Porque quem prega tem que dar alimento para o povo. E nós vemos aí nos dias de hoje as pessoas, né, pregadores, brincando com a fé das pessoas. Porque, gente, nós estamos lidando com pessoas. Nós não estamos lidando com animais, nós estamos lidando com pessoas. Então, são esses pontos que eu acabei de abordar aqui sobre o conteúdo da homilética. Amém? Quem é que está pegando aí o assunto aí? E vamos falar agora sobre a natureza da homilética. Nós falamos sobre o conteúdo, agora nós vamos falar sobre a natureza, que tem a mesma semelhança do que eu abordei aqui nesse momento. Que diz, portanto, para o pregador do evangelho, não há nenhum motivo pelo qual deva desviar-se da palavra de Deus. O pregador é o profeta divino que anuncia a mensagem de Deus para a sua geração. Quando o povo vai à igreja, deseja ouvir a palavra de Deus interpretada com fidelidade e relevância
quanto às necessidades atuais. Então, não há motivo para se desviar da palavra. Eu fico, meu Deus do céu, a gente vê cada coisa, tanto desvio doutrinário da palavra de Deus. Meu Deus, por quê? Se a palavra de Deus, a natureza da palavra, ela tem todos os requisitos que nós precisamos, toda a base para nós ministrar a palavra de Deus, tanto as necessidades da comunidade, como as necessidades eclesiásticas também. Não é verdade, pessoal? Então, o pregador, ele é um profeta, irmãos. O que é um profeta? Um profeta é alguém que fala no nome de Deus. Então, o pregador, ele tem que ter consciência que ele é um profeta, porque ele está portando a palavra. E a palavra que ele está portando não é qualquer palavra, não. É a palavra de Deus. Só que tem outro motivo também. Nós precisamos tomar muito cuidado para não querer, né, usar, né, de má fé a palavra de Deus, para tentar, muitas das vezes, manipular as pessoas. Tem pregadores que não tem um pingo de temor, usa a palavra para manipular as pessoas. E nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é nos dada para que nós possamos transmitir as riquezas insondáveis de Cristo. Então não há motivo para você se desviar da palavra de Deus. Não há motivo. Então, se você vai pregar, pregue a palavra de Deus. E quando for pregar, não inventa nada. Pelo amor de Deus, não inventa nada. Pregue o que está na palavra. Estude o texto. Examine o texto. Pesquise o significado daquela palavra, para você poder transmitir uma mensagem. Se você é convidado para pregar numa festividade, não fica fazendo rodeio não na palavra. Pregue a palavra. Entendeu? Não saia do texto da palavra. Vemos muitos pregadores, chega numa festividade, entra num assunto, entra em outro assunto. Então não tem motivo para você desviar da palavra de Deus. Diz assim: quando o povo vai à igreja, deseja ouvir a palavra de Deus interpretada com fidelidade e relevância quanto às necessidades atuais. Então, o povo, quando eles vão para a igreja, eles querem ouvir a palavra de Deus. O povo está com fome. O povo está com sede. E eu lembro, numa passagem lá do Evangelho de Mateus, que Jesus via as ovelhas, né, como se não tinham pastores. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele pregava a palavra, ele pregava com autoridade, não era como os fariseus. Porque Jesus, ele pregava a palavra de Deus no seu sentido, como ela é e deve ser. E diz mais aqui, pessoal, vamos lá. Em segundo lugar, a Bíblia é um livro de verdade literária e singular. Nela se encontra uma verdadeira biblioteca, com 66 livros, contendo leis, histórias, poesias, profecias, literatura, sabedoria, narrativas, alegorias, parábolas, textos apocalípticos, biografias, crônicas, dramas, enigmas, visões, mensagens, cânticos, conversas, cartas, ensinamentos, orações, exclamações, interrogações, disputas, discursos e até convenções. Preste bem atenção nisso aqui. A Bíblia é um livro de variedade literária singular. O que significa isso? Significa que na Bíblia você vai encontrar que a Bíblia é uma biblioteca. É por isso que nós não podemos abrir mão desse livro. Ok? Porque a Bíblia é uma biblioteca. Se chama no grego biblos, né? Biblos, ou seja, uma biblioteca. Então nós encontramos o que? História. Entendeu? Você quer saber de história? Se você que prega quer fazer uma ilustração, você pode narrar, trazer uma história para a pregação. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, olha Paulo usando a palavra quando ele fala do povo de Israel que morreram no deserto, os rebeldes morreram no deserto. O quê? Ele está usando a história. Ele está usando a história dos hebreus na sua caminhada pelo deserto. E ele diz para que nós não venhamos tentar a Cristo.
Entendeu? Então nós encontramos na Bíblia história para ilustrar as nossas pregações, poesia, tem o Salmo, Jó, Provérbios, Cântico dos Cânticos. Então a Bíblia é a natureza da homilética, né? Ela nos mostra que a Bíblia é um livro de variedades literária singular, ou seja, de tudo tem um pouco, pessoal. Encontramos também profecias na Bíblia. O pregador que prega a palavra, ele tem que ter conhecimento de história, tem que conhecer a história, buscar conhecimento, estudar profecias, vai fazer uma pregação de escatologia, né? A Bíblia tem informação para dar e vender, meu amigo, na área profética. E nós estamos vendo aí as profecias se cumprindo. Olha, pessoal, quando eu estudava escatologia, que é uma matéria da teologia, rapaz, tinha coisa que eu não via, mas nos nossos dias essas coisas estão se cumprindo. Entendeu, pessoal? Então nós encontramos o que? Profecia, literatura, sabedoria, provérbios, Eclesiastes, livros de sabedoria, correto? Alegorias, nós encontramos na Bíblia alegorias também. Uma coisa que vocês precisam tomar cuidado, é por isso que é bom conhecer um pouco de hermenêutica também. As alegorias que nós encontramos na Bíblia, que nem o livro de Apocalipse, nós encontramos muitas figuras ali. E tem pessoas que acham que aquelas figuras ali é daquele jeito mesmo. Não, pessoal, ali é figuras. São figuras. Entendeu? Então, nós precisamos ter conhecimento dessas coisas, e a Bíblia nos fornece tudo isso. Ela é recheada de tudo um pouquinho, de simbologias, com significados. Encontramos também as parábolas de Jesus na Bíblia, ali em Mateus capítulo 13, vemos Jesus ali falando do semeador, né? Pensa que palavra ali, uma palavra evangelística ali para quem quer pregar a palavra ali, meu amigo. Rapaz, é ótimo. Não só no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento fala de parábolas também. Ok? Textos apocalípticos também. E no Antigo Testamento encontramos Zacarias, Ezequiel, Daniel, entendeu? E vários livros também dos profetas menores. Encontramos também muitas coisas ali apocalípticas também. E nós encontramos também biografias, né? Você quer saber a história de um personagem bíblico, você vai fazer o quê? Você vai mergulhar na Bíblia. Quero saber a história de Pedro, vou ler os evangelhos, vou ler a carta de Pedro, somente os evangelhos que nos fornecem a biografia, a vida de Jesus. Outra coisa também, encontramos ali as crônicas, dramas também, enigmas, visões, mensagens, cânticos, os salmos, conversas, né? Quando fala conversas, nós vemos ali o salmista: até quando o Senhor não vai me responder? A gente vê Jó ali, um diálogo com Deus. E vemos também as cartas, né? As cartas de Paulo. Encontramos tudo isso na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer pesquisa, né? Complementar uma ilustração, você dá uma explicação, ou fazer ali, né? Ou testemunhar um fato que aconteceu. Não é verdade? Não tem nada demais, mas a palavra, ela é a nossa base. A palavra tem que ser a nossa base. Então, pessoal, não se afaste da palavra. Seja um pregador da palavra, meu irmão. E não abra mão do que Deus colocou na sua vida. Ok? Não abra mão. É triste quando você vê um pregador que não se prepara, não se capacita. E vocês estão aqui hoje assistindo esta aula porque vocês querem se capacitar. Muitos são tão orgulhosos que não querem se capacitar. Ah, mas eu tenho a Bíblia. A Bíblia é o suficiente. Claro, ninguém está dizendo que a Bíblia não é o suficiente. A Bíblia é a nossa regra de fé. Correto? Mas tem pessoas que às vezes não querem se capacitar. E a gente vemos aí pregadores entregando qualquer coisa, rapaz. E ainda quando vai pregar, diz: não, eu estou pregando é a Bíblia.
E quando você vai ver, irmãos, totalmente desconexo a mensagem. Entendeu? É uma mensagem desordenada. Mas nós que estamos aqui hoje, nesse momento, nós estamos aqui para aprender. Porque nós queremos contribuir com a nossa igreja, ensinar os nossos irmãos. Você que é professor da escola bíblica, você tem que se preparar. Você tem que mergulhar na Bíblia. Você tem que mergulhar em livros, fazer anotações. Pessoal, aprenda a escrever, a fazer anotações. Um exemplo aqui. Você quer saber a vida de um personagem da Bíblia? Caneta na mão e papel, gente. Vai ali, ó, procurando uma referência. Vai ali, ó, escrevendo. Depois você organiza o seu sermão. Ok? Porque assim, pessoal, a nossa mente, ela não tem o poder de decorar tudo, de guardar todas as informações. Então é necessário que você anote e você estude. Entendeu? Você anota, escreve ali tudo certinho, tudo organizadinho, o seu sermão. Estude com antecipação ali, correto? E para quando você for pregar, você só passa o olho ali, ó. Porque o sermão, gente, presta atenção aqui. Porque quando você aprende a homilete, o sermão, ele vai lhe dar direção para você não se perder. O sermão, ele vai organizar o seu estudo da palavra de Deus. Quem prega não pode pregar de qualquer jeito não, pessoal. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Eu já vi pessoas no púlpito falar cada coisa. E quando você fala, as pessoas ainda querem rebater com orgulho. Entendeu? Eu já tive pessoas, obreiros, que às vezes eu morri ensinando. Rapaz, não faça isso, não é assim. Mas muitas das vezes ficava dando de testa, falando coisas que não devia falar. Ia pregar coisas que sem sentido. Um conselho que eu dou para vocês, rapidinho aqui, aguenta só um pouquinho aí, deixa eu citar aqui. Olha, eu recomendo para vocês comprar esse livro aqui, pessoal. Um livro desse aqui é Quem é Quem na Bíblia. Pense em um livro bom, entendeu? Aqui, uma comparação. Você quer saber um personagem, você está lendo a Bíblia, quer saber um personagem? Você vai aqui, ó, tá tudinho sobre o personagem. Isso aqui, pessoal, enriquece a pregação. Tenha em vista em dicionários bíblicos, manuais bíblicos, entendeu? Isso vai ajudar vocês a desenvolver. Pegue o hábito de leitura, leia bons livros. Não leia qualquer livro, não. Leia bons livros, isso vai ajudar vocês. E esse livro aqui, quem é quem? Quem me deu aqui foi um discípulo meu, um filho meu na fé, né? O Pedro me presenteou esse livro aqui. Você vai organizar os seus estudos, correto? Vamos lá, pessoal. Diz assim: tudo isso oferece material suficiente para a pregação bíblica em qualquer circunstância ministerial ou eclesiástica. Tá vendo? Em terceiro lugar, nós estamos falando sobre a Bíblia em seu significado fundamental. Quando é baseado na revelação da palavra de Deus, a nossa pregação tem um significado de salvação, pessoal. A pregação é a proclamação das boas novas das Escrituras Sagradas. Com a revelação especial de Deus, é a palavra de Deus, a pregação deve originar-se e basear-se e motivar-se na palavra de Deus. Tá vendo? A nossa pregação, pessoal, ela tem que se basear na revelação de Deus. Então, você que prega, não se aparte dessa palavra. Lembre-se que Jesus sempre dizia: está escrito. Não leste, não ouviste o que está escrito em Moisés e nos profetas e nos salmos? Jesus comia a Bíblia. Nós precisamos comer a Bíblia, a palavra de Deus. Esses dias eu estava vendo no Instagram uma senhora que disse que comprou um terreno e ela ia construir a casa dela. E naquele terreno ela ia enterrar uma Bíblia. Você sabia que tem pastores que, ao fundar um templo, eles enterram uma Bíblia em cima do altar? Gente, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. A palavra de Deus é para ser pregada. A palavra de Deus não é para ser guardada.
Ok? A palavra de Deus é para ser transmitida. Esse livro aqui é sagrado. Nós precisamos nos alimentar dele. E não deixar guardadinho. Entendeu? Que tristeza, pessoal, que tristeza. Eu pergunto para vocês, qual o sentido de enterrar uma Bíblia no chão? Qual o sentido disso aí? Nenhum sentido, pessoal. A palavra é para esclarecer os pecadores, aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Certo? E vamos lá. Eu quero só frisar aqui, ó, a pregação deve originar-se, basear-se e motivar-se na palavra de Deus. Precisamos ser lembrados e conscientizados de que todo o nosso conhecimento da verdade encontra-se na palavra reveladora de Deus, não em nós. O homem natural não entende nada de Deus. 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Então, a palavra de Deus, nós encontramos nela a revelação. E ela não é baseada em nós, entendeu? Mas na revelação de Deus. E diz mais: mas o homem salvo leva cativo o seu conhecimento, pensamento, inteligência e sabedoria de Cristo. 2 Coríntios 10, 5 diz que nós devemos levar todo o pensamento a Cristo. Todo pensamento a Cristo, em obediência, cativo, em obediência a Cristo. O pregador, ele tem que ter a mente dele cativada na pessoa do Senhor Jesus e na sua palavra. Ele não pode desviar a sua mente da pessoa de Cristo e da sua palavra, que é a nossa base, é a nossa regra de fé. Amém? E diz mais: o centro da Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Toda a revelação bíblica culmina em Jesus Cristo. Eita glória! Pessoal, é nessa parte aqui que eu amo, pessoal. Vocês lembram que eu falei que a nossa pregação, ela tem que expressar Cristo? Nós precisamos revelar Cristo na palavra. Lembra que eu falei que há muitas pregações que se pregam, mas você não vê nada de Cristo? Entendeu? Toda a revelação bíblica, ela culmina em Jesus. E nós podemos ver essa verdade lá em Gálatas 1,16, quando Paulo diz: revelar seu Filho em mim. Ou seja, Paulo estava dizendo que Deus revelou Jesus Cristo. Entendeu? E diz assim: em seu falar e agir, em seu sofrimento, em sua morte e ressurreição, revelada a vontade salvadora de Deus. A ministração, ela tem que ser baseada na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Você não pode desviar, o pregador não pode desviar de Cristo na sua essência, na sua palavra, porque Cristo é a centralidade de todas as coisas. Entendeu? E nós podemos ver isso lá no livro de Atos 8, do seu verso 4 e 5, que diz que quando o povo, ali, quando houve uma perseguição lá em Jerusalém, muitos irmãos, eles se dispensaram. E diz que muitos pregavam a palavra, e fala de Filipe, o evangelista, diz que Filipe pregava a Cristo. Ou seja, eu quero que vocês nesse momento aqui, abra a Bíblia de vocês aqui, Atos, do seu capítulo 8, do seu verso 4 e 5, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A palavra. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. Ok? O pregador, ele tem que pregar Cristo. Tem muitas ministrações hoje de autoajuda. Não tenho nada contra a pregação de autoajuda não, viu, irmãos? Isso não pode ser o foco, isso não pode ser nem o foco, nem o centro da revelação divina, que a gente sabe que não é. Correto? Mas nós precisamos
revelar Cristo para as pessoas por meio da palavra. Para que as pessoas vejam Cristo. Entendeu? E uma coisa interessante é quando Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Filipenses 3, quando Paulo diz que ele abriu mão da sua posição para ganhar Cristo. E quando nós chegamos lá no livro de Atos, né? Lá no livro de Atos, do seu capítulo 2, do seu verso 14 ali em diante, ali, quando Pedro ali, quando os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo, as pessoas que estavam ali em Jerusalém pensavam que eles estavam embriagados, né? Que eles começaram ali a falar as maravilhas de Deus. E ali, os religiosos que estavam ali concentrados em Jerusalém pensavam que eles estavam embriagados. E Pedro ali, ele agora começa a trazer a revelação da palavra. Ele começa ali a citar que tudo aquilo que estava acontecendo era uma profecia que foi dito lá pelo profeta Joel. E aí ele vai trazendo agora, mostrando a pessoa de Jesus Cristo ali. Entendeu, pessoal? Então, a nossa pregação, ela tem que ser baseada em Jesus Cristo. Paulo, quando ele, em Atos 13, 14 e 15, ali, quando nós vemos ali Paulo nas sinagogas ali, levando a palavra, ele começa agora a trazer ali aquela parte histórica do Antigo Testamento, de Abraão, de Moisés, de Davi, até Jesus. Gente, a nossa pregação, por mais que você rode o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós precisamos apresentar Cristo às pessoas. Amém? E já estou finalizando aqui, né? Falei sobre a natureza, estou falando sobre a natureza da homilética. E diz assim, vamos lá. No fato de Deus ter revelado a sua vontade salvadora em seu filho Jesus Cristo, está dado o conteúdo primordial da nossa pregação. Olha que coisa linda, pessoal. E diz, o apóstolo Paulo descreveu este princípio homilético com as seguintes palavras: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Eu acho tremendo essa palavra aqui, né, de 1 Coríntios, do seu capítulo 2, seu verso 2, quando Paulo diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. Então Paulo ali estava expressando essa palavra para os coríntios. A igreja de Corinto estava uma bagunça. Aí Paulo vai lá e dá uma resposta, nada decidi saber, a não ser Jesus Cristo, esse crucificado. Então, se nós queremos acabar qualquer problema, nós precisamos pregar o Cristo vivo, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. É maravilhoso quando você transmite uma mensagem, que você mostra Cristo na mensagem. É lindo demais. Não tem, eu amo quando eu prego, que eu falo de Jesus. Pessoal, eu amo mesmo. Quando expresso, pego um texto e ali mostrando Jesus na palavra. Quem já me viu pregando, sempre eu estou batendo essa tecla. A vida de Cristo em nós. O viver de Cristo em nós. Tem nada maravilhoso. E o pregador, pessoal, ele não pode subir no altar e transmitir qualquer coisa. A gente vê cheio em certos lugares, você ouve, você não sabe o que é que o pregador está falando, você não sabe o que o pregador, não sabe o que texto o pregador está citando. Entendeu, pessoal? E quando vai citar, meu irmão, é uma salada de fruta terrível. E você não vê Cristo. Mas que nós possamos ver Cristo. Amém? Deixa eu concluir aqui. Por isso, nosso centro e alvo da pregação do Evangelho é Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Amém? Então, nosso centro e alvo da nossa pregação é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, pessoal, eu deixo aqui por hoje esse ensino aqui, e foi muito bom estar aqui com vocês.